você tem uma Bíblia, abra a Bíblia do livro de Provérbios, do capítulo 26, do versículo 20 e o 21. Vai estar aqui na tela. Provérbios 26, versículo 20 ao 21. Diz assim: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Amém? A palavra rixas e contenda, briga, confusão é a mesma coisa. Amém? Podemos assentar, irmãos. Eu quero, nesta tarde, conversar com vocês e quero falar de uma das coisas que mais atrasa a vida da gente, que mais atrasa o relacionamento da gente, que mais atrasa as convivências da gente e que mais destrói e corrói e consome a convivência familiar. Essa coisa que eu vou falar se chama contenda. Contenda. E às vezes é difícil nós nos reconhecermos como contenciosos. Pessoas contenciosas que causam confusão ou que sempre estejam envolvidos em algum tipo de litígio, porque a gente pode não perceber isso, mas geralmente quem percebe é quem convive com a gente. Quem convive com a gente é que sabe se nós somos encrenqueiros ou não, se nós criamos situação de confusão constantemente, ou se nós dificultamos os nossos dias pelo fato, então, de vivermos em contenda e simplesmente conseguirmos viver num ambiente desse tipo. Uma das coisas que, sem dúvida alguma, é muito nociva, não somente para a alma da gente, mas é nociva para a convivência das pessoas com a gente. As pessoas que vivem com uma pessoa cheia de contenda, uma pessoa cheia de confusão, que é encrenqueira, ou que briga constantemente, ela se desgasta, às vezes, muito mais do que o encrenqueiro. Porque, às vezes, a pessoa que é cheia de contenda, o contencioso, para ele é um ambiente muito natural. Viver em embates, viver em confusão, viver em situação de litígio, pode se tornar para ele alguma coisa muito normal, muito natural, porque tem pessoas que vivem nesse tipo de ambiente, ou que vivem nessa situação com uma certa normalidade. Mas aquele, então, que não é exatamente uma pessoa que sinta prazer nisso, ele acaba sofrendo muito e se atingindo por demais, porque o ambiente não é um ambiente normal para ele. A palavra contenda, eu estava tentando descobrir o que significa. Eu descobri que vem do latim, que vem com, que é de com, e tendere, que vem da palavra esticar e alongar. É quando você estica uma situação e alonga e se prejudica com isso. Todas as vezes que o inimigo tenta destruir a vida de alguém, porque ele destrói, ele tenta criar situações para tirar a tua paz e o teu desconforto, na maioria das vezes ele vai usar alguém para poder fazer isso. Você vai se sentir de alguma forma atingido ou provocado de uma maneira sistemática por alguém que de repente está ali como se fosse aquela pessoa que desestrutura você. E por conta dessas coisas, às vezes o inimigo consegue resultados nisso tudo que terminam em tragédia. Quando determinadas pessoas são usadas nesse tipo de coisa, às vezes acontecem coisas que você não queira nem imaginar. Eu, quando era ainda jovem, que pertencia ao grupo de jovens da igreja que eu me converti, eu costumava fazer, juntamente com o pessoal da minha igreja, visitas no presídio da cidade. Isso lá na minha terra, em Belém do Pará. E dia de sábado, às vezes, nós íamos visitar um presídio que hoje está desativado, o presídio São José,
que fica no centro da cidade, perto do bairro dos Jurunas. E toda vez que eu ia lá, eu ia para poder evangelizar. Eu era jovem, estava de folga, eu era militar, saía, ia para lá, entrava lá, escolhi uma pessoa para poder conversar e conversava com aquelas pessoas, conversava e evangelizava e falava de Deus. E tinha uma pessoa que eu conversava já há muito tempo. Quando eu chegava lá, ele já me esperava que nós íamos conversar sobre a Bíblia. Eu abria a palavra de Deus, começava a conversar com ele e preparava ele, evangelizava ele. Mas eu nunca tive coragem de perguntar por que ele estava lá. Até porque eu estava ali unicamente para poder falar de Deus para ele e trazer as boas novas do Evangelho, que quando age na nossa vida nos transforma, muda a nossa maneira de agir e muda completamente a nossa maneira de pensar. E depois então de um bom tempo que eu evangelizava esse rapaz, que não era tão rapaz assim, eu acho que ele já deveria ter uns 45 anos, se não me falha a memória na época, eu que era bem novo ainda, tinha uns 20 anos ou menos que isso. Um dia ele chegou e disse para mim: Paulo, você sabe por que eu estou aqui? Eu disse: não. Ele disse: você nunca me perguntou. Mas eu vou contar para você a minha história, ele falou. Eu trabalhava em um supermercado, ele falou. E a minha função no supermercado era no armazém. Era eu que, às vezes, ficava sentado num bancozinho o dia todo, abrindo caixa com uma faca. Eu usava aquela faca para poder abrir as caixas, para poder separar as latarias e as coisas que eram para ser separadas, para arrumar, para colocar nas prateleiras, e essa era a minha função. Eu chegava muito cedo, e desde cedo eu sentava ali e ficava abrindo caixa o tempo todo com aquela faca, exatamente para poder separar o que vinha de fora, para poder colocar nas prateleiras do supermercado. E eu tinha um chefe que não gostava de mim. A pessoa que era responsável por todos nós lá e que trabalhava lá também, por alguma razão ele criou contra mim um sentimento de antipatia. E por conta então desse sentimento de antipatia, todo dia ele me provocava, ele encontrava defeito nas coisas que eu fazia, ele mandava eu fazer 2, 3 vezes as mesmas coisas só para poder me provocar, e sempre ele estava com palavras que eram palavras muito, que me machucavam muito, sempre ele falava gritando comigo, sempre falava comigo de uma maneira ríspida. E eu sentia que eu não caía na simpatia dele, pela forma como ele lidava comigo e pela maneira como ele me agredia, que assim, constantemente, sempre ele tinha alguma coisa para reclamar, nada estava bom do que eu fizesse, em todas as coisas que eu procurava fazer, com toda a dedicação que eu podia me dedicar, sempre ele encontrava defeitos e sempre estava colocando defeito em mim e nas coisas que eu fazia. Quando foi um dia, eu estava sentado abrindo caixas, eu tinha tido um problema em casa com a minha esposa e tinha vindo trabalhar naquele dia carregado por conta de um problema familiar, por conta de um problema que aconteceu na minha casa. E eu sentei no banquinho para poder abrir as caixas que eu costumava abrir há anos ali naquele lugar. E de repente ele chegou perto de mim, ficou em pé próximo de mim e começou a reclamar de mim. Começou a reclamar e começou a colocar defeito no meu trabalho e começou a me agredir usando palavras mesmo assim para me deixar descontrolado. E naquela hora que ele estava falando perto de mim, eu com a faca na mão, virei para o lado dele e gritei com ele, fiz assim com a mão com a faca e essa faca entrou na virilha dele. Cortou uma veia lá que não podia ser cortada e de repente o sangue começou a jorrar. Eu não sabia o que fazia, tentei socorrer. Na hora que eu virei a mão, a faca acabou cortando bem na virilha e o sangue começou a sair. Depois eu fiquei sabendo que quando essa veia é cortada, a pessoa tem 5 minutos de vida. Tem 5 minutos para poder ficar viva, e em 5 minutos ela morre, porque o sangue sai todinho. E eu vi aquele homem naquela poça de sangue, eu e ele ali, tentando resolver, chamei socorro e ele morreu. E por conta disso eu estou aqui extremamente arrependido
por aquela situação. Não digo para você que eu joguei a faca com o intuito de furar ele. Foi um momento que eu nem sei explicar. Estiquei a mão e acabei ferindo ele mortalmente. Por que eu estou contando para vocês essa história? Porque esse é o objetivo final do maligno, quando ele planta alguém na tua vida com o intuito de gerar em você esse tipo de provocação. Às vezes no ambiente de trabalho, às vezes em qualquer lugar, pessoas que vêm e falam, que se tornam assim aquela pessoa que nunca estão satisfeita com você e que às vezes convivem com você e nunca está satisfeito com nada, sempre está encontrando defeito em alguma coisa, sempre está arranjando motivo para poder te agredir ou te depreciar. O inimigo pega gancho exatamente nessas situações de contendas e às vezes consegue destruir totalmente a vida de pessoas exatamente dentro dessa situação de ambiente e de uma atmosfera emocional que ele trabalha para poder gerar destruição e simplesmente acabar com a vida das pessoas. Salomão sabia que esse negócio de contenda é alguma coisa que dá o quê? Dá combustível, dá simplesmente meios para que o inimigo trabalhe. E ele falando tentou dizer para nós fugirmos das contendas. Essas contendas, às vezes, que se estabelecem em nossas vidas. Para nós tomarmos cuidado com aquelas pessoas que, às vezes, quando chegam perto da gente, é somente para provocar, a ponto de você já ter um desajuste emocional. Quando vê a pessoa, você já sente dificuldade dentro de você, você já se arma, exatamente porque você já sabe que vê uma situação que vai se levantar e que vai tirar a tua paz e que vai desestruturar você. E ele falando, dando os seus ensinamentos e os seus conselhos, ele diz então, primeira coisa, não colocar lenha na fogueira. O que é colocar lenha na fogueira? É quando você revida também. Colocar lenha na fogueira é quando você vai nessa vibe, você vai nessa situação de provocação e entra e começa também a se impor dentro de toda uma situação no grito, exatamente para tentar simplesmente não se sentir diminuído a ponto de achar que você pode ganhar uma batalha de agressividade falando mais forte ou gritando mais forte. E essa é uma reação muito comum nossa. Às vezes alguém vem e nos agride, nós queremos agredir mais forte ainda. Nós tentamos agredir mais forte porque, fazendo assim, nós estamos achando que estamos nos protegendo contra os ataques da pessoa. Mas a Bíblia diz que agir assim, diz aqui a palavra onde nós lemos, que nós só colocamos lenha na fogueira e tiramos a possibilidade da fogueira se apagar, exatamente porque nós estamos dando combustível para que a situação de agressão e de contenda prevaleça e continue muitas vezes chegando a um estado de coisas semelhante à história que eu contei para vocês. Salomão falando, ele disse que não havendo maldizente, cessa a contenda. O que é maldizente? A palavra está dizendo dizer ou falar palavras que não são boas. Maldizer é falar coisas ruins. O ensinamento dele diz aqui para nós ficarmos calados e tentarmos sair desse ambiente pesado. Um ambiente cheio de veneno tóxico, que é exatamente o quê? Que é um ambiente de contenda. Salomão está dizendo para nós sairmos fora e não colocarmos lenha na fogueira, porque senão a gente se machuca muito nesse tipo de ambiente de situação. Além de nos machucarmos, nós costumamos machucar também. A contenda faz simplesmente aflorar e se revelar o pior da gente. Aflora o pior que está em nós, exatamente em uma situação de contenda. E muitas vezes nós devemos evitar despertar o pior que está em nós dentro de uma situação de contenda.
exatamente porque criam, muitas vezes, situações irreversíveis, como nessa história que eu contei para vocês. É exatamente nesse descontrole que as coisas se criam, se desenham da pior maneira possível e que pode estragar totalmente as nossas vidas. Contenda. E Salomão falando, ele está dizendo que se não houver maldizente, que cessa a contenda. Se você parar de falar coisas ruins, se você parar de falar coisas que não edificam, se você parar de falar coisas que são combustível para que a discussão, o embate, o litígio e o bate-boca e a gritaria continue, você vai estar alimentando uma situação que pode ficar totalmente sem controles, terminando às vezes numa situação de tragédia. E tudo está dentro de uma provocação. Salomão falando, ele diz ainda: como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, é assim é a pessoa contenciosa para acender rixas, acender discórdia. Toda situação de contenda gera discórdia. Quando você lida com uma pessoa contenciosa, grossa, agressiva, violenta, que te machuca, que te maltrata, que você tem que tolerar as duras penas, tendo muitas vezes que conviver e sendo maltratado ou maltratada dentro de uma relação, isso gera desgaste. Fatalmente é uma questão de tempo para que você comece a desistir de tudo, porque essas situações de contendas descontrolada gera aquilo que nós chamamos de discórdia. E a discórdia é uma situação que vai simplesmente nos afastando ao pouco da pessoa com quem você convive, que é realmente dada a esse tipo de ações ou de atitudes. O que é que significa discórdia? Que saiu do coração. Diz de sair e córdia de coração. A discórdia é isso, é quando as coisas deixam praticamente de existir, é quando o afeto se dilui e você começa a perceber que vai saindo de dentro de você muitas vezes a afeição e o respeito por aquela pessoa, pelas coisas muitas vezes que ele faz e que ele diz e pela maneira agressiva como ele trata. Isso vai saindo do coração e chega um momento que você não tem mais como recuperar tudo isso. Discórdia e contenda andam juntas. Estragam a vida da gente, estragam o relacionamento da gente, estraga as convivências da gente, estraga a família da gente. E às vezes nós paramos, Deus, resolve o problema que existe lá na minha casa. E às vezes Deus nunca resolve, porque Deus não tem um problema para resolver. Ele tem um problema muito sério para mudar e transformar pessoas que geram esse tipo de situação. Porque às vezes os problemas não estão na casa, estão na gente. Muitas vezes a nossa casa não está precisando de milagre, somos nós que estamos precisando de um milagre. Sermos mais de Deus, sabermos ficar calados, sermos totalmente avessos a contendas, a discórdia, a agressões, a grosserias, a tudo aquilo que suscita um estado de tristeza ou de descontentamento dentro de uma convivência, dentro de uma casa ou no meio de uma família. Não sei se eu já contei para vocês aqui essa história, mas eu vou contar de novo. Se você já ouviu, me desculpe. Tinha um homem que tinha um problema com a mulher. Eles brigavam muito, ele era agressivo e ela não era mulher sábia também, ela gostava de jogar lenha na fogueira. E quando ela jogava lenha na fogueira, ele chegava nos limites da ira dele e eles se machucavam muito. Todas as vezes que eles brigavam, que ele agredia ela,
A forma dela revidar a agressão era chamando o apelido que ele tinha. O apelido dele era Piolho. Ele não suportava esse apelido. Queria provocar ele, era chamar ele de Piolho. Pois quando eles brigavam, ela dizia assim para ele: você pode me agredir com palavras do jeito que você quiser me agredir, mas você é o Piolho. Aí ele ficava mais irado. E quanto mais ele agredia, ela dizia: agride, Piolho. Ele ficava no limite da sua ira. E quanto mais ele ia em cima dela, ele: tu pode me bater, mas tu é o Piolho. Ela falava para ele. E ele descontrolava de uma maneira que perdia a razão. Um dia ele foi para casa e disse: se nós brigarmos hoje, eu quero vê-la me chamar de Piolho. Eu vou matar essa mulher. E eles começaram a brigar e a discutir. Ela começou: tu é um piolho. Ele ficava revoltado: tu pode brigar comigo, falar o que tu quiser, mas tu é um piolho. Ele se revoltou. Uma hora ele pegou ela pelo cabelo, jogou dentro da piscina e jogou ela dentro d'água e afogou ela, né, para ver se ela ia continuar falando que ele era piolho. Ela estava se afogando e não podia falar, não podia dizer nada, mas a história conta que ela colocava o dedo para o lado de fora da água e fazia assim. Ficava para ele. Isso é colocar lenha na fogueira. E às vezes nós somos assim. Quanto mais a pessoa vem de lá com as suas agressões, mais nós revidamos com violência e com agressividade, e o que era um problema se torna um problemão. Contenda é péssimo. E é alguma coisa que nós podemos frear e podemos trabalhar contra. Vamos ver os versos que aqui diz aqui a palavra de Deus. Olha como é ruim. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas, muitas contendas, diz a palavra. Você pode ter tudo na sua casa, mas o ambiente de contenda, de briga, gera uma atmosfera negra dentro da sua casa. Afeta você, afeta os filhos, afeta até os animais que você tem dentro da sua casa. Não tem coisa pior do que isso, do que um ambiente dominado pela contenda, dominado pela briga. E a palavra de Deus tenta simplesmente dizer para nós descobrirmos a forma de não deixar que essas coisas venham se proliferar somente na humildade, no saber ficar calado, no pedir força para Deus para não revidar, para não colocar lenha na fogueira, para que as coisas não piorem e não se tornem situações mais pesadas ainda para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família e com aqueles que vivam ali. Às vezes nós precisamos pedir para Deus: Senhor, me ensina a ficar calado, me ensina a ceder, me ensina a sair do ambiente. E às vezes nós precisamos pedir para Deus: Senhor, meu Deus, me ensina a ter controle nas minhas reações e ações. Me ensina a ser mais calmo, tira de mim esse comportamento agressivo, violento, de contenda, de encrenca, de confusão, porque não faz bem. Se você é encrenqueiro, é cheio de confusão, tudo arranja motivo para encontrar um bate-boca, para encontrar uma discussão, você está machucando quem convive com você. Se você é daquele tipo de pessoa que vê defeito em tudo, que deixa em você um perfeccionismo patológico, que faz com que as pessoas sofram, que vivam do seu lado, que sintam dificuldade de conviver com você, você está sequelando e praticamente adoecendo a pessoa que vive com você. É necessário nós observarmos esses princípios de sabedorias.
que estão estabelecidos na palavra de Deus, para nós vivermos melhor e aprendermos realmente como valorizarmos as bênçãos que Deus tem nos dado, de vivermos em paz. E não sermos protagonistas de confusão, de contenda, de desentendimento na nossa vida, na nossa casa, no meio da nossa família ou no ambiente onde trabalhamos. E não tem coisa pior do que isso. Às vezes, uma casa onde se tem muitas conquistas, fruto de um trabalho realmente intenso, mas de repente tudo que você tem perde o sentido porque o ambiente é um ambiente nebuloso. Você tem tudo o que você gostaria de ter e que você poderia conquistar, mas às vezes o ambiente é nebuloso, é pesado, porque alguém está adoecido e consegue simplesmente pesar a atmosfera por coisas simples e irrelevantes que não consegue passar por cima. Às vezes é preciso ceder, mas às vezes as pessoas, não, porque comigo é assim. Eu sou muito sincero. Tem nada de errado ser sincero. Mas você tem que ver a hora de ser sincero. Porque sinceridade demais já não é sinceridade, é sincericídio. Pessoas perdem exatamente a amizade, perdem realmente uma série de coisas, às vezes por conta da sinceridade. Na hora errada. O sábio sabe a hora de dizer as coisas. Isso é o princípio da sabedoria. Sabe a hora até de reclamar e até de cobrar alguma coisa. E sabe o tom com que faz isso. Dependendo do tom, você pode não suscitar uma contenda daquilo que você está cobrando ou daquilo que você está querendo. Às vezes o tom já suscita a ira do outro. Vocês vão ver daqui a pouco que a palavra de Deus diz isso. Vamos ver mais um versículo? O Senhor abomina quem semeia contenda entre irmãos. Às vezes tem gente que está no meio da gente que é instrumento do maligno para jogar contenda entre as pessoas. Para suscitar contenda. Você tem que estar muito esperto com respeito a isso. E percebendo as coisas. Porque às vezes tem emissários do maligno que jogam uns contra os outros. Às vezes essas coisas acontecem dentro de casa, às vezes acontece no meio da família, e às vezes vem de alguém que você nem imagina que está vendo alguma coisa. A Bíblia diz que Deus abomina isso. Para ele é nojento esse tipo de coisa baseado pelo que diz a palavra de Deus. E quando você vai atacar a contenda, você tem que ver realmente as vertentes, os lados por onde ela está vindo. E tomar muito cuidado. Tem gente que joga um de encontro o outro por conta do despeito, da inveja, de uma forma realmente de se proteger, por lisonja, e tanta coisa pode fazer uma pessoa criar esse tipo de situação, que é alguma coisa totalmente insuportável para Deus, segundo o que diz Provérbios 6, 16, 19, fala tudo sobre isso aí, as 6 coisas que Deus aborrece, e a 7ª ele abomina, que é gerar contenda entre irmãos. A gente tem que tomar muito cuidado para não estar dando brecha para o maligno, pelo que diz a palavra de Deus. Mas tem umas coisas, eu acho que tem. Olha só. Os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. É isso, a contenda às vezes separa amigos, diz o Provérbios. Briga, contenda, fofoca, separa amigos, isso não é nada saudável. Espiritualmente falando, porque a Bíblia diz: se depender de vós, tende paz com todos. A Bíblia diz que para você ser abençoado e para você estar bem, você tem que estar em paz com todo mundo. Diga glória a Deus. Tem que estar bem com todo mundo. Uma situação litigiosa que você tenha, azeda toda a sua vida.
gera todo o atrapalho e todo tipo de obstáculo que você nem imagina. Por isso que é necessário realmente vivermos em paz, como diz a palavra de Deus. E por último, eu acho que é a última, né? Que é o que eu falei para você. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15:1. Vocês entenderam a questão do que você está respondendo? Da maneira como você responde, já suscita a ira, da forma como você responde, que pode ser um contra-ataque. Mas a palavra de Deus diz que quando alguém vem quente contra você, não vá atrás do Erasmo Carlos, que já está fervendo, né? Como diz a música dele. Ele vem quente, mas você está frio, está tranquilo, e você desestrutura a intenção da contenda e da agressão. Em outras palavras, aprenda a ficar calado. Nunca fale no momento da raiva. Nunca fale alguma coisa ou responda no momento em que você está fervendo por dentro. Você vai só piorar as coisas. Se você não tiver condições de ter uma palavra branda, não abra a boca para revidar na mesma altura que estão te agredindo. Você não somente perde a razão, mas tira a oportunidade de Deus te exaltar dentro da situação. E baseado pelo que diz a palavra de Deus, dessa forma a gente vai conseguindo viver melhor e deixamos que as influências de Deus venham trabalhar em nós, nas nossas ações e nas nossas reações. Porque ser de Deus é isso. Você percebe que você é de Deus é nessas situações de confronto. São nessas situações de confronto é que você percebe até onde Deus está conseguindo resultado naquilo que Ele está trabalhando em você. Não adianta você falar que você é de Deus, é de Deus, é de Deus. Falar, a Bíblia diz que é muito fácil, e crer nele é fácil. A Bíblia diz que até os demônios creem e tremem. Mas para Deus o que é fundamental é que você creia, que você se deixe influenciar e obedeça às orientações e às diretrizes dadas por Ele. E geralmente isso se revela nesses momentos. Dependendo da sua reação, você consegue perceber até quanto de Deus está conseguindo agir em você, nesses momentos que você é confrontado, nesses momentos que você costumava ter uma reação, mas que você muda a reação unicamente por entender que Deus está te influenciando a ter uma atitude diferente daquelas que você tinha anteriormente. E isso é uma prova de que Deus está tendo poder e influência sobre você. E além disso, isso cria a possibilidade de Deus te abençoar mais. Por que Ele vai abençoar mais? Porque você não vai estar estragando aquilo que Ele realmente tem feito na sua própria vida por conta de um descontrole, de um desajuste qualquer. E se de repente você está aqui, quem sabe me dizendo, mas o senhor não sabe a luta que eu tenho em casa. Eu tenho em casa alguém que é muito difícil, alguém que me tira do sério o tempo todo. Eu tenho em casa alguém que não consegue ver nada de bom em mim, só vê defeitos, só vê defeitos. Eu tenho em casa alguém que me cobra 24 horas. Parece que eu não acerto nada, nada eu faço certo, sempre eu estou sendo cobrado e pressionado o tempo todo. É hora de você se descobrir como alguém cheio de Deus, ou cheia de Deus, para poder lidar com isso, sem se afetar e sem criar realmente um clima mais pesado por conta de colocar lenha na fogueira. E quando você descobre essas coisas, que muda essas ações e essas atitudes, se prepare por quê? Porque grandes bênçãos de Deus estão preparadas somente para confirmar e honrar as suas atitudes. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus ajude você, no nome de Jesus. Amém?